Então, estamos começando esse novo ciclo do Gota do Dharma, em que vamos falar sobre esse tema tão delicado, tão profundo, tão complexo, a atenção plena sobre a morte, sobre a finitude. E não é à toa que o nome escolhido foi Encontros com a Finitude, porque a ideia, talvez, do falar a palavra morte pode causar grande aversão na grande maioria das pessoas. E talvez isso já revela um pouco de como esse conceito, essa ideia é ensinada para nós, na nossa cultura, na nossa vivência, na nossa educação. Então, talvez eu fale só algumas palavras aqui nesse início, só para situar a intenção desse tema, situar um pouco cuidados que a gente vai ter que ter ao falar desse tema, e até para quem vai ouvir, e que não vai estar aqui nesse lugar que a gente considera um lugar com facilitação, com a segurança da companhia de outros. Então, a primeira coisa é, se alguém está a passar por uma situação de muita depressão, tristeza, ou pensamentos sobre finitude que são muito dolorosos, ou que acabou de passar pela perda de alguém, ou de um animal, ou de uma situação de vida que ainda carrega muita ativação, eu sugiro não participar ou não assistir, porque muitas vezes esses conteúdos podem trazer uma carga de sensibilidade, de ativação, né? Então, se eu não tenho alguém para estar junto, para corregular, para acolher, é um pouco arriscado, né, já ir para esses temas difíceis. Faz sentido isso? Um pouco para vocês que estão aqui. E a segunda questão é que, por ser um tema tão amplo, me vem a necessidade de dizer que 4 encontros é muito pouco, né? A ideia da gente ter um ano sobre a Maranasati, sobre a atenção plena sobre a morte, me parece possível, né? 52 encontros, onde a gente vai, sei lá, 4 encontros, vai conversar sobre os 4 elementos e depois vamos entrar no Anapanasati, meditação na respiração, vendo o início, meio e fim da respiração, ficando bem no fim da respiração, investigando isso. Aí depois a gente iria para Satipatthana Sutta e vamos em 4 fundamentos e vamos investigar a finitude nos 4, né, no corpo, nas sensações, na mente, nos dhammas. Aí a gente iria navegar, né? Seria ali uma grande jornada sobre Maranasati. Mas isso não é possível, né? Nos nossos tempos ocidentais, a gente faz ciclos de 4, de 5 encontros. Mas a ideia é que a gente possa pelo menos tocar lugares em que uma investigação de Maranasati não poderia deixar de fora. Então eu peço a vocês, digamos assim, que abram, né, essa compreensão de que vai ser muito difícil a gente abarcar tudo, né? E inclusive outros pensadores e formas e tradições que veem a morte de formas diferentes. A gente navega pelo budismo aqui, pela psicologia budista, mas eu também trago, né, referências de outros universos e cosmologias. Então, não vai dar para fazer aquela horizontalidade enorme, né, que a gente gostaria. Terceiro ponto é que quando a gente fala do Dhamma, qualquer tema que nós falemos e investiguemos, e aqui a gente investigou nos últimos meses vários temas, né? As 4 nobres verdades, os 10 paramis, as 10 qualidades do coração, os 7 fatores da iluminação, os 4 fundamentos da atenção plena, enfim, todos eles, de alguma forma, tocam na questão da finitude. Porque se a base do ensinamento budista é a existência de dukkha, né, como um primeiro pilar, a existência do sofrimento, e se o sofrimento, na definição do Buda, nascer é sofrimento, envelhecer é sofrimento, adoecer
é sofrimento, morrer é sofrimento, ser separado daquilo que eu amo e aprecio é sofrimento, estar em contato com aquilo que me causa incômodo, dor, confusão é sofrimento. Então, sempre a morte vai estar presente na nossa conversa sobre o Dhamma, na nossa experiência de olhar a realidade. Se a gente quiser olhar a realidade com a visão hábil ou correta, que é o convite que a psicologia budista, o ensinamento do Buda nos faz. Usar um óculos, né, que não é um óculos físico, né, mas é uma forma, uma perspectiva de ver a realidade, onde a gente parte de dukkha, existe sofrimento, existem causas do sofrimento, raiva, cobiça, ignorância, e elas criam esse lamaçal onde a gente fica, né, com os pés fincados e às vezes não consegue sair. E existe uma cessação, uma forma da gente reduzir ou inclusive remover, eliminar esse véu da ignorância, essa cobiça sedenta, essa raiva, ódio, desejo de vingança. É possível, a terceira nobre verdade aponta para a liberdade, liberação, nibbana. E tudo isso é muito parecido com yoga, né? As mesmas bases da filosofia Sankhya, né? E a gente tem na quarta nobre verdade o mapa, um caminho para que a gente possa se libertar dessas compreensões errôneas, desses hábitos, ações que ajudam a cultivar mais confusão, mais lama, né? E desatar o nó. Então tem esse caminho dos 8 passos ensinados pelo Buda e ensinados em outras tradições também. Então, apenas como uma provocação, aqui a gente não fica muito no modelo palestra, né, que é a forma de ensinamento do Suttan, né, do discurso. A gente aprecia aqui ter momentos onde a gente entra nessa linha e também fica em relação a alguém, no Dhamma relacional. Muitos aqui já fizeram as práticas de Insight Dialogue e a introdução, que são 6 passos para esse meditar em conexão com alguém. E também quem não fez não tem problema, a gente usa o que a gente já sabe, né? E aí, depois dessa breve reflexão, eu vou convidá-los a gente a fazer uma prática em duplas, investigando um pouco disso que a gente vai trazer aqui. Então, notando como as palavras chegam aí, sensações, percepções, aversões que vão surgir. Eu queria ler um pequeno trecho do livro A Travessia Budista da Vida e da Morte, do professor Arthur Schacker, que é um grande amigo, vários aqui conhecem, um querido professor que me apoiou muito também, né, em várias compreensões. Nesse livro é um pouco da tese dele sobre antropologia espiritual, mas ele fala logo no início sobre um trecho do Madhyama Nikaya, que é um livro de sutas, de discursos do Buda. E ele fala o seguinte: monges, eu vos ensinarei o Dhamma, a parábola da balsa para transpor, não para reter. Transpor no sentido de atravessar, a balsa que atravessa. Ouve-a, prestai bem atenção, e eu falarei. É como um homem, ó monges, que realizando uma viagem viesse a uma grande extensão de água, a margem de cá repleta de perigos e terrores, e a margem de lá segura e sem terrores. Mas pode suceder que não haja barco para atravessar, não haja ponte para passar de não além ao além. Vem-lhe ao espírito que, para passar dos perigos dessa margem, a segurança da outra, ele deve fabricar uma balsa de bambus e paus, de galhos e folhagens, de modo que, agitando braços e pernas, enfiando-se nessa balsa, ele poderia atravessar com segurança até a margem de lá.
Então, um pequeno trechinho dessa símile, né, da balsa, da travessia, da margem perigosa, da margem segura, desse condicionado que é esse mundo do samsara, onde existem tantos perigos, tanta confusão, e essa outra margem, nibbana, o incondicionado, a liberação. E quando percebemos que a margem de cá, repleta de perigos e terrores, a vida nessa fragilidade passageira, efêmera, né, cheia de armadilhas, os poços ocultos que dragam para o fundo do leito do rio, aqueles que estão distraídos, né, ou não estão com clareza, é preciso atravessar essas águas do turbilhão. É um comentário que o Arthur faz aqui. E aí ele fala que nesses tempos de grande incerteza, quando tudo se torna muito incerto, externamente, internamente, a gente precisa de uma visão correta, de uma forma de ver que dê uma direção para essa vida, para que a gente não fique perdido, né, nesse terror, nesses perigos, nessa confusão. Então, é como se a visão correta ela trouxesse a direção e esse fazer o barco fosse o ato, a habilidade, os hábitos, o que eu escolho fazer, com quem eu escolho viver, praticar, trabalhar, como é que eu coloco a minha vida em relação aos outros, né, que é o nobre caminho óctuplo. Então, a ideia de uma vida que vai atravessar para a não morte, né, ou para uma ideia de liberdade que é além da liberdade só física, não é uma liberdade de fazer o que eu quero a hora que eu quero, mas é uma liberdade da minha mente não estar emaranhada em medos demais, preocupações demais, angústias demais, quereres sedentos, uma mente espaçosa, uma mente livre, inclusive, do medo da morte. E o Buda tem existem várias imagens do Buda, ele de pé, não sei se vocês já viram, e ele com a mão assim, como se ele tivesse com uma das mãos assim, né, em gamela, e a outra mão assim. E esse mudra tem esse significado de abhaya, sem medo. Um Buda é aquele que caminha no mundo sem medo da morte, sem medo da raiva e da cobiça, porque ele já não é mais capturado, sequestrado, né, por essas tendências. Ah, Fabiana, tá bom, isso é muito lindo, muito teórico, muito bonito, e eu aqui, né, na minha dúvida de qual série do Netflix eu vou ver, ou de se eu vou comer o chocolate ou não, né? E morrendo de medo da morte e de perder aqueles que eu amo e tudo que para mim é estável, casa, trabalho, democracia, né? Não sei o que é mais instável nas nossas vidas nesse momento. Então, me parece que esse ensinamento ele vai direto, né? Tocar o nosso medo profundo, tanto de perder esta vida, este corpo, esta identidade, que eu tenho todo o direito de me identificar profundamente, porque é de dentro disso aqui que eu vivo, né? E se eu não tenho nenhuma outra compreensão sobre o que é esse fenômeno, é muito natural que eu me agarre nisso aqui e não solto de jeito nenhum, né? E qualquer alerta de qualquer instabilidade nesse sistema gera um medo profundo. E é claro, esse sistema tem memória, então ele também se lembra de momentos em que pessoas queridas se foram, animais, coisas mudaram, emprego, casamento, família, relações. Então, um sistema que vê a realidade com base nessa memória e cria compreensões, construções de eu, você,
nós, agora, vida, morte, o que me ajuda a evitar essa morte e postergá-la o máximo possível. E nisso a gente não percebe que a morte está acontecendo a todo momento, que a impermanência está acontecendo a todo momento, que a mudança está acontecendo, que talvez a pessoa que entrou aqui na sala há 30 minutos, 1 hora, não é a mesma, que as bactérias e seres vivos que vivem nesse sistema pele, víscera, né? Sangue, pílis, hormônios, não é bem um ser centrado num eu, mas talvez seja um espaço onde coisas acontecem e eu não tenho controle. Em que basta uma bactériazinha decidir que ela vai ter a supremacia sobre as outras. Que confusão acontece aqui, né? Então, uma frase que o Dhammapada vai nos convidar aqui, que talvez seja também um convite para vocês refletirem, é na parte em que o Dhammapada fala sobre a morte, né? Ele fala, na verdade, sobre a velhice, é um trecho onde ele vai trazendo, é como se fossem poesias, né? Aforismos sobre vários temas. Então, essa edição aqui do Dhammapada, da Pallas Athena, do Nissim Cohen, a tradução. E aí ele fala: de ossos essa cidadela é feita, emplastrada de carne e sangue, na qual estão depositados orgulho, hipocrisia, velhice e morte. Deveras, as ornamentadas carruagens dos reis se desgastam. Assim também o corpo chega à velhice, mas a virtude dos bons não se desgasta. Os bons certamente são assim, pelos bons instruídos. O homem de pouco saber, à maneira de um boi, envelhece. Seu peso aumenta, mas sua sabedoria não cresce. Então, se foi o Buda que disse isso, né, ou alguém que eu amo é Sutan, né, que assim eu ouvi, eles dizem assim porque ninguém sabe se foi exatamente assim que o Buda ensinou, mas tem até um pouco de humor, né, nesse conselho de comparar também carruagens dos reis com o que se gasta, a roda se gasta, tudo é feito de osso, sangue, carne, né? Os elementos aí, esses elementos que nós nos apegamos e construímos a ideia de um eu, né? Os 5 agregados da ilusão do eu, que na verdade são coisas que surgem e passam. E esse envelhecer e engordar como o boi, né? A gente engorda, cresce fisicamente, mas não na sabedoria. E talvez a gente possa se perguntar o que seria hábil nesse momento, quando a mente e o coração recebem essas informações, né? Pode ter aí um borbulhar de coisas. E aí eu convido a gente a talvez fazer uma prática onde a gente note essa passagem das coisas rapidamente, momentaneamente. A gente fez numa prática anterior um exercício que era estar com alguém e perceber pensamentos surgindo, sensações no corpo surgindo, um som surgindo. Então, hoje, a ideia, o convite seria a gente estar na presença de outra pessoa e a gente vai ter 3 minutos. Primeiro 1 minuto para chegar, para talvez decidir quem vai começar. E aí, quando a minha voz vai aparecer na salinha, eu só vou tocar o sino e pedir para a gente começar.
a primeira pessoa, de olhos abertos, começa a contemplar o que está surgindo e passando agora, sem muitas palavras. Não precisa muita complexidade, muita camada, muita explicação. Pode ser um som, posso dizer o que é o som ou não. E eu faço isso não para o outro, não é sobre explicar para o outro, é apenas falar em voz alta o que a consciência nota. Por exemplo, meu estômago acabou de fazer um barulho, não sei se vocês ouviram, mas eu poderia, se tivesse em prática, dizer barulho no estômago. O som do computador contínuo. Expiração. Abdômen que desce. Pontada no ombro. Eu posso dar um espaço entre uma percepção e a outra. Não preciso falar de todas as percepções muito rápido para ter o máximo que é a maratona das percepções. Não, posso só notar e deixar ir. Notar e deixar ir. Um pensamento, não preciso explicar ele inteiro, uma palavra e volta. E a outra pessoa não faz perguntas, não dá conselhos, ela apenas observa como testemunha, sendo um lugar seguro, uma companhia. Não é sobre um bate-papo agradável, é sobre meditar na presença de um outro que não está ali para me avaliar, só é uma companhia humana e o olho aberto me ajuda a voltar. Tudo bem? A gente pode experimentar fazer essa prática, 3 minutos cada um, notando o surgir e o passar de percepções que vão entrar pelos ouvidos, ou olho, ou boca, ou nariz, ou mente. Com esse cuidado preciso de ficar no presente. Não é sobre o passado ou sobre o que eu vou fazer, é sobre o agora. Então, vou oferecer para vocês esse tempinho. Vou pausar aqui a gravação. Então, nós fizemos a partilha final dos frutos dessa prática, do que se revelou nesse encontro, na salinha, nesse observar os pensamentos, sensações, construções que fazemos sobre o que nos chega através dos sentidos, sobre nós mesmos, sobre os outros. E foi muito belo de ver esse contato com a impermanência e tudo que as pessoas percebem, né? Quando alguém medita sobre a impermanência, quanta coisa se revela. Então, convido vocês a virem para o segundo encontro, o corpo que retorna à Terra. Vamos falar dos 4 elementos, dessa construção de um eu, da ilusão de um eu fixo. E vamos praticar juntos novamente. Vai ter essa meditação um pouco mais longa no início, depois uma pequena fala do Dhamma, sobre os ensinamentos e a prática em duplas. Depois uma partilha final na sala grande. Espero vocês e que todos possam estar em paz e que a gente possa partilhar os méritos desses encontros com todos aqueles que estejam em sofrimento, em confusão, todos aqueles que tenham perdido alguém querido, que todos possam estar em paz, que todos possam estar em segurança. Até a próxima.